Eu quero tocar nesse ponto com o Paulo Ramires, cientista político que está conectado conosco, porque, Ramires, nessa reunião, correu nos bastidores que uma das grandes preocupações dos empresários, dos representantes das associações que participaram junto com os ministros da Agricultura e também com o vice-presidente Geraldo Alckmin, de que houvesse uma retaliação do Brasil aos Estados Unidos. E eles acreditam que uma retaliação agora só colocaria mais fogo nesse incêndio que já está gigantesco. Como é que você avalia as estratégias adotadas até aqui e o fato de os produtores, as associações, os empresários buscarem a todo custo o diálogo antes mesmo dessas tarifas passarem a valer? Você vê uma solução nesse sentido? Bem-vindo. Bom, primeiro, boa tarde a todos que estão aqui na mesa, os telespectadores. Bom, temos exemplos de outros países, como o caso da China, que passou a negociar caso a caso, né? Principalmente produtos relacionados à alta tecnologia, né? E me parece que esse é o caminho que o Brasil busca, né? Primeiro, o diálogo, a negociação com representantes diplomáticos norte-americanos, mesmo porque os americanos vão sentir no bolso o peso dessa sobretaxação, né? Vocês estão aqui discutindo a questão dos cítricos, né? O suco de laranja, o café, entre outros produtos, como a carne também, que é bastante consumida pelos americanos nos seus hambúrgueres, né? Então, é preciso perceber também que a própria população norte-americana já começa a sentir no bolso o aumento dos tarifaços, que não só envolve o Brasil, né? Nós temos visto também a União Europeia, não só a China, como eu comentei agora há pouco, e uma pesquisa recente mostrou que a inflação no último mês foi de 2%. Então, a população norte-americana também deverá pressionar o governo norte-americano a rever esse tipo de política. E é óbvio que não faz sentido começar um ping-pong de retaliações com sobretaxas, né? Senão isso vai transformar a produção de qualquer país impossível. Apesar de que os próprios agentes do governo Trump já avisaram que se o Brasil aumentar as taxas, né, como uma forma de reciprocidade, os Estados Unidos vão continuar aumentando, né? Quem sai prejudicado de tudo isso? Claro, é a população que consome esses produtos, né? Os trabalhadores e principalmente o setor produtivo, o que é um absurdo se a gente parar para pensar, né? Por isso que Lula e Alckmin estão corretos, né? Chamaram para o diálogo o setor, buscam, né, um diálogo diplomático, e claro que é possível observar que é uma atitude meramente política, não econômica. O Brasil não oferece nenhum risco aos Estados Unidos, nem político, nem econômico, né? Então, o peso, né, desse problema todo, infelizmente, recai sobre a questão, né, do que envolve o Bolsonaro, o 8 de janeiro. Enfim, o Brasil não é um país pária dos Estados Unidos. Professor, eu tenho uma pergunta aqui do Alan Gani para a gente arrematar. Vai lá, Gani. Professor, boa tarde. Eu tenho uma hipótese que o Donald Trump fez isso pela aproximação do Brasil com os BRICS, principalmente com o discurso de substituição do dólar. Essa minha hipótese também é compartilhada por outros analistas. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação se isso foi a principal motivação para Donald Trump taxar o Brasil em 50%. Olha, certamente foi uma das motivações, mas não a única, já que dentro dos BRICS a gente tem também a Arábia Saudita, né, o Egito, que são países que têm relações profundas com os Estados Unidos e nem por isso foram sobretaxados da mesma maneira. A gente não pode esquecer também que essa questão é muito interessante, porque ela precisa considerar o fato de que o Brasil é um país de liderança na América Latina, né? E a posição do Brasil acaba levando outras nações ao mesmo caminho. Então, a preocupação de Trump é essa influência dos BRICS e do Brasil de conduzir uma aproximação mais profunda da região com a China, né? A gente não pode ter dúvidas disso. Agora, é claro que a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos jogou mais lenha na fogueira, né? Nós vimos os vídeos gravados por ele, né? O fato dele estar nos Estados Unidos em diálogo com congressistas, inclusive conservadores norte-americanos, impulsionou também essa prática, né? Mas vale dizer que
até o momento, né, ou pelo menos em 200 anos de relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos, nunca houve, né, uma situação parecida. O que demonstra que o governo Trump foge à regra, né, não busca o pragmatismo econômico e muito mais um viés político. E ainda que o Brasil esteja se aproximando dos BRICS, vale dizer que é interessante também aos Estados Unidos exercer mais influência sobre o Brasil, e essa influência não vai se dar com sobretaxação, mas sim com mais benefícios ao Brasil, né? Reduzindo taxas, essa deveria ter sido o caminho, mais investimentos norte-americanos aqui no país, atraindo vários estados, né, a produzir e consumir produtos em relações de exportação e importação com os Estados Unidos. Então, a atitude de Trump, ela mais afasta o Brasil do que qualquer outra coisa. E pior, né, gera uma divisão política absurda, que já havia aqui no Brasil, mas pior. E do ponto de vista econômico, nós temos que ser pragmáticos, né? Independentemente do sujeito ser de esquerda, de direita, liberal, conservador, economia e relações diplomáticas também, né? Seja um governo de esquerda ou de direita, eles precisam do agronegócio, precisam da indústria, precisam do consumo, né? Da ida e vinda de produtos americanos para cá e brasileiros para lá. Então, me parece que faltou um pragmatismo econômico, né? Por parte do Eduardo Bolsonaro, que prejudica a todos os brasileiros, né? Como eu disse agora há pouco, né? Os produtores, os trabalhadores, enfim, quem consome, enfim, isso gera um efeito colateral em cascata na sociedade brasileira. Professor, eu peço que o senhor permaneça conosco para ouvir aqui o que vai trazer a nossa repórter Valéria Luizetti sobre a participação e as mensagens que são passadas também pelo Eduardo Bolsonaro. Por quê, pessoal? Há uma preocupação muito grande do governo do estado de São Paulo agora por conta da possibilidade de taxação que influenciaria muito nos negócios das indústrias paulistas e também do agronegócio. Muito do que é exportado pelos Estados Unidos para os Estados Unidos sai também aqui do estado de São Paulo. Num primeiro momento, o governador Tarcísio de Freitas defendeu o posicionamento de Donald Trump. Depois, reagiu de maneira diferente e agora começa a tentar uma articulação com autoridades americanas para evitar que esses empresários, que as indústrias paulistas sejam prejudicadas. E aí o que acontece? Eduardo Bolsonaro vai lá e lança um monte de críticas ao governador Tarcísio de Freitas. Conta pra gente, Valéria Luizetti, bem-vinda. Pois é, exatamente. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. Críticas que vêm dos dois lados, né? O que a gente chama de troca de farpas. Aí, durante a manhã de hoje, mais um episódio né, em toda essa história, nessa troca de farpas. Eduardo Bolsonaro fez um post, então, respondendo a uma publicação que trazia aspas de uma entrevista que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cedeu e que falava, então, exatamente nisso, que para ele, o que era necessário a ser feito nesse momento, essa articulação econômica, de conversa, para tentar resolver o impacto, né, desse tarifaço, principalmente aqui para o estado de São Paulo. E nessa postagem, Eduardo Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, prezado governador Tarcísio, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como para você a subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. Lembrando, né, Evandro, assim como você trouxe, Eduardo Bolsonaro tem defendido nos últimos tempos que para resolver essa questão do tarifaço, o melhor a ser feito nesse momento seria a anistia às pessoas que são acusadas de terem se envolvido no caso do 8 de janeiro, quando para Tarcísio ele tem batido aí nessa tecla exatamente desses encontros mais econômicos, mais resolutivos nesse sentido, principalmente para o estado de São Paulo. Inclusive, ele já realizou 2 reuniões, uma na semana passada e outra hoje no Palácio dos Bandeirantes, com o próprio encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, e também hoje fez reuniões com empresários no Palácio, tudo isso para tentar articular o que, segundo ele, seria o ideal. Mas a gente segue acompanhando
toda essa história. Evandro, eu volto com você. Obrigado, Valéria Luizete. Ótimo trabalho para você. Quero falar novamente com o cientista político Paulo Ramires. Professor, o senhor entende que uma atuação paralela de Tarcísio de Freitas poderia funcionar nesse momento, mesmo diante de críticas daquele que buscou, digamos, o auxílio americano, Eduardo Bolsonaro? Bom, o Tarcísio promoveu uma atitude de recuo, né? No primeiro momento, ele colocou a culpa da taxação no governo Lula e também no STF, mas a gente não pode esquecer que o mesmo STF, né, não tem, nesse caso, nenhuma relação com o governo Lula. Ele mesmo, o STF, há 7 anos atrás, havia decretado a prisão do presidente Lula na condição de ex-presidente, né? O que demonstra que a justiça é independente. Não é o Lula que vai, de fato, intervir sobre o STF. Aí sim seria uma ditadura, né? Como querem os bolsonaristas, que não é o caso. Agora, o Tarcísio, no calor da hora, né, surfa no discurso de Eduardo Bolsonaro, foi muito criticado pelo setor empresarial brasileiro, principalmente aqui de São Paulo, recua, o que foi positivo, exatamente porque o papel do governador é defender, como eu disse, assim como o presidente, os interesses pragmáticos, né, da economia brasileira, independentemente se é de esquerda, de direita, isso pouco importa, o que importa é o pragmatismo, né, das relações econômicas e diplomáticas. E o Eduardo Bolsonaro, como vocês mostraram agora há pouco, joga mais lenha na fogueira, e, de fato, ele está chantageando os poderes e a economia brasileira. Ou seja, se a justiça recuar, o Brasil inteiro se livra, enfim, das taxações econômicas do Trump, simplesmente porque o seu pai vai ser preso. Isso não faz o menor sentido, né? Então, o Tarcísio, ele está tentando se realinhar, já que os próprios membros do Centrão, né, dos partidos tradicionais também, começaram a ver essa postura da família Bolsonaro como absolutamente inadequada, né? Ela foi um tiro no próprio pé, tanto é que algumas pesquisas mostraram que, inclusive, o nome do Lula foi até mais procurado na internet pelos próprios bolsonaristas, mais do que os petistas, né? O que vai mostrando que, como eu disse, o Bolsonaro, a família Bolsonaro não está nem um pouco preocupada com os interesses de todos os brasileiros, apenas da própria família. Então, o Tarcísio, ele tem 2 problemas agora, né? O primeiro deles é se desvincular dos bolsonaristas, sobretudo nesta situação. A gente não sabe como é o futuro da política, pode ser que ele seja candidato à presidência, mas pesará contra ele esse primeiro posicionamento que o aproximou, né, do bolsonarismo. E nesse recuo, ele visa um outro caminho, né, que é a eleição do ano que vem, pelo menos para governador, né? Se não for candidato à presidência, depois desses ataques de Eduardo Bolsonaro, né, que vocês acabaram de mostrar, pelo menos ainda ele tem um nome forte aqui para a reeleição para o governo do estado de São Paulo. E para isso ele vai precisar do apoio desses empresários, né, dos empresários que exportam para os Estados Unidos. E então esse recuo é estratégico, né, para garantir a manutenção da vida política do Tarcísio. Agora, o que não pode é nenhum político em sã consciência nesse país defender as posturas do Eduardo Bolsonaro. Não faz sentido, né? Como eu disse, não é uma questão de ser de esquerda ou de direita, né? Qualquer economia, qualquer país precisa do setor econômico, do setor produtivo para se sustentar, né? Então, nós vimos, inclusive, Bolsonaro, quando era presidente, se reunindo com Putin, comprando elementos agrícolas, né, defendendo o país, e o próprio Bolsonaro se justificava que, com a ideia de que é preciso ter os pés no chão quando a gente fala de economia. Isso vale para o Lula e vale para qualquer outro político. E é por isso mesmo que a solução ela tem que ser pela via diplomática e não através de chantagens. Isso traz uma vantagem, inclusive, Sim. Para o atual presidente Lula, que tinha a sua popularidade caindo a cada pesquisa e literalmente a família Bolsonaro e o Trump deram um presentaço para o Lula, né, que vai ser essa resposta, ou está sendo essa resposta em relação à sobretaxação. Isso cria, né, um sentimento de nacionalidade, de defesa dos interesses econômicos, enfim, então é realmente incompreensível que a economia brasileira esteja sendo chantageada para defender o Bolsonaro. Paulo Ramires, cientista político, obrigado pela contribuição conosco aqui no nosso 3 em 1. Até a próxima, as portas estão sempre abertas por aqui. Muito obrigado, até a próxima. Até.